Esta é mais uma aula que aborda referências básicas para conceitos e disciplinas de engenharia. Nessa aula nós vamos abordar produto escalar de dois vetores. Para um bom aproveitamento dessa aula, é desejável que haja conhecimentos básicos de vetores e também é, vão ser necessários alguns conceitos básicos de trigonometria, principalmente aqueles que estão relacionados com as relações entre lados e ângulos num triângulo retângulo. Inicialmente, nós vamos definir dois vetores A e B. Tá? Nós estamos usando uma notação baseada no sistema de coordenadas cartesianas tridimensional para sermos um pouco mais genéricos. Tá? Isso quer dizer que esses dois vetores A e B definidos, né, possuem componentes na direção dos três eixos coordenados x, y e z. Nós também vamos definir uma outra grandeza, que é um ângulo θ, que é o menor ângulo entre os vetores A e B que nós acabamos de definir. Nós não vamos entrar em detalhe com relação à dedução das equações para cálculo de produto escalar de dois vetores. Nessa aula nós vamos usar, para representar algebricamente o produto escalar de dois vetores, um ponto como sinal de multiplicação. A primeira característica importante a se destacar quando a gente está falando de produto escalar é que o resultado dessa operação, embora envolva dois vetores, é um escalar, um número. Bem, existem duas equações possíveis para cálculo do produto escalar dos dois vetores. Na primeira dessas duas equações, a gente precisa conhecer o módulo, né, da projeção do nosso vetor A, né, na direção de cada um dos eixos coordenados. Ou seja, a gente precisa conhecer, né, a projeção do vetor A na direção do eixo x, a projeção do vetor A na direção do eixo y e a projeção do vetor A na direção do eixo z. A mesma demanda vai existir com relação ao vetor B. Bem, a primeira fórmula de cálculo é a gente efetuar o produto, né, dos módulos dessas projeções dos dois vetores na direção x, somar com o produto, né, desses módulos de projeção na direção y e somar com o produto do módulo da projeção desses dois vetores na direção do eixo z. Ou seja, nós vamos pegar, né, o módulo da componente, né, na direção x, a x, multiplicar, né, pelo módulo da componente do vetor b na direção x, bx, e somar com o produto desses módulos da projeção de cada um dos componentes na direção dos eixos y e z. Uma outra fórmula de cálculo, tá, de produto escalar demanda que a gente conheça ou calcule o módulo dos dois vetores A e B. Lembrando que o módulo de um vetor é a soma dos quadrados dos módulos das projeções na direção de cada um dos eixos de referência que estão sendo utilizados, e após realizada essa soma, nós providenciamos a raiz quadrada, né, deste resultado. Então, a segunda forma de cálculo de produto escalar depende que a gente conheça o módulo dos dois vetores e também que nós conheçamos
né, o ângulo θ, que é o menor ângulo entre os dois vetores. Então, o produto escalar de dois vetores vai ser o módulo do primeiro vetor, vetor A, vezes o módulo do segundo vetor, que no caso, vetor B, vezes o cosseno do menor ângulo entre os vetores A e B. Bem, a primeira utilidade, né, para um produto escalar é a possibilidade da gente encontrar, né, o ângulo entre dois vetores. Quando a gente está trabalhando com sistema de coordenadas cartesianas bidimensional, normalmente é bem tranquilo a gente achar esse ângulo entre esses dois vetores. Mas quando a gente passa a trabalhar com sistemas de coordenadas com três ou mais dimensões, né, esses cálculos eles podem ficar bastante complexos, tá? Então, de novo, né, a gente utilizando essa segunda equação, nós podemos isolar o cosseno de θ, né, de tal forma que o cosseno de θ, em que o θ é o menor ângulo entre os vetores A e B, pode ser obtido pela divisão do resultado do produto escalar dos vetores A e B pelos produto dos módulos dos dois vetores. Então, nós podemos usar a primeira equação, né, que a gente toma, né, o ax vezes bx mais ay vezes by mais az vezes bz, que é o produto dos módulos das projeções desses vetores na direção dos eixos x, y e z somados, e dividimos pelo módulo dos dois vetores. Bem, se a gente analisar essa segunda equação aqui também, nós podemos observar que esse ângulo θ, ele pode variar de 0 graus até 180 graus. Tá? A gente sabe que qualquer ângulo entre 90, né, maior que 90 até 180, possui o cosseno negativo. Assim, o produto escalar entre dois vetores pode assumir valores positivos e negativos. O maior valor negativo passível de ser encontrado vai ocorrer quando o cosseno do ângulo for igual a -1. Então, o maior valor negativo que o produto escalar pode alcançar é menos o produto do módulo dos dois vetores. Da mesma forma, né, nós vamos ter o maior valor positivo. Isso vai ocorrer quando o cosseno do ângulo θ for igual a 1. Então, o maior valor possível para um produto escalar entre dois vetores vai ser igual, né, ao produto do módulo desses dois vetores. Como nós falamos, o produto escalar, né, pode ter um ângulo, né, que varia de 0 a 180 graus. Se nós tomarmos um ângulo entre 0 e menor que 90 graus, tá, nós vamos ter ângulos cujo cosseno é maior que 0. Com isso, o produto escalar vai ser, né, vai assumir um valor positivo. Se nós tomarmos um ângulo, né, maior que 90 até 180 graus, né, nós vamos estar operando com o ângulo entre esses dois vetores, cujo cosseno é menor do que 0. Portanto, né, uma vez que o módulo de dois vetores, né, é sempre positivo, nós vamos ter o produto escalar podendo assumir valores negativos. A terceira possibilidade é quando o ângulo entre os dois vetores for igual a 90 graus. Neste caso, o produto escalar
entre dois vetores em que o ângulo entre eles é 90 graus, sempre vai ser igual a zero. Bem, uma outra utilidade para o produto escalar entre dois vetores é utilizar o produto escalar para efetuar o cálculo da projeção de um vetor numa dada direção. Essa direção pode ser uma reta, pode ser um eixo de referência ou pode ser um outro vetor. Tá? Lembrando que essa projeção, né, pode acontecer, né, tanto com ângulo θ, né, entre 0 e menor que 90, quanto ângulo θ entre 90 e 180 graus. Nesse caso, nós vamos ter um valor de projeção, né, positivo. E nesse outro caso, com o ângulo entre 90 e 180, nós vamos ter uma projeção negativa. Então, para a gente calcular a projeção de um vetor na direção de um outro, basta a gente encontrar o unitário na direção que a gente quer fazer a projeção e fazer o produto escalar entre o vetor e o unitário nessa direção. A título de exemplo, vamos tomar dois vetores. Um vetor A, que tem uma componente na direção x igual a 1 e uma componente na direção y igual a 2, e um vetor B, que tem uma componente na direção x de módulo 3 e uma componente na direção y de módulo 4. Bem, conforme nós falamos, para a gente calcular a projeção de A na direção do vetor B, o primeiro passo é encontrar o vetor unitário na direção em que a gente quer obter a projeção, no caso de B. Então, se nós temos o vetor B igual a 3i mais 4j, o unitário na direção de B vai ser o vetor B dividido pelo módulo dele. O módulo do vetor B, né, 3i mais 4j, neste caso é igual a 5. Então, o vetor unitário na direção de B vai ser 3 dividido pelo módulo, que é 5, mais 4 dividido pelo módulo, que é 5. Bem, para nós encontrarmos a projeção na direção do vetor B, basta a gente fazer um produto escalar do vetor A e o unitário na direção de B. Neste caso, o resultado, né, vai ser obtido pelo produto, né, do módulo da componente na direção x do vetor A, vezes o módulo do vetor unitário na direção x. Então, nós vamos ter 1 vezes 3/5, mais, né, o produto, né, da componente y do vetor A e a componente y do vetor B. Então, nós vamos ter 2 vezes 4/5. Com isso, nós achamos, né, que o tamanho da projeção do vetor A na direção do vetor B vai ser igual a 11/5. Ou seja, 11/5 é o tamanho dessa projeção do vetor A. Bem, muitas vezes em problemas de engenharia ou na física, a gente tem grandezas, tá? Que possuem alguma relação ou que a gente precisa efetuar alguma operação com elas, e muitas vezes, né, essas grandezas elas possuem relacionamentos que demandam, né, simplesmente que a gente conheça qual é a projeção delas sobre o mesmo eixo de referência. Por exemplo, se a gente estiver analisando o movimento desse bloco sobre uma superfície
nós podemos considerar que essa superfície não tem nenhum atrito, tá? E tivemos uma força que faz um ângulo qualquer com o deslocamento, nós sabemos que somente uma parcela dessa força vai influenciar no movimento desse corpo, tá? Ou seja, vai estar associada com o deslocamento dela, ou vai estar disponibilizando energia para que haja esse movimento, tá? Para sistemas bidimensionais, é bem tranquilo a gente fazer essa decomposição. É só usar relações de ângulo, de triângulo, retângulo, por exemplo. Então, a gente sabe que somente a componente dessa força na direção do movimento, do deslocamento desse corpo, é que vai ter influência, né, sobre a transferência de energia ou o movimento desse corpo. Essa componente na direção y não tem nenhuma influência com relação, né, ao deslocamento horizontal. Muito bem, só que normalmente, né, as forças elas não são contínuas, constantes, né, e nem sempre o ângulo entre a força e o deslocamento também se mantém o mesmo durante todo o movimento do corpo. Normalmente o que ocorre, né, é que a gente, na prática, pode ter variações no vetor força, por exemplo, no vetor deslocamento e no ângulo entre esses dois vetores. Com isso, né, fazer o cálculo com projeções de vetor ou relações de triângulo se transforma num trabalho bastante penoso e exige que para cada condição sendo analisada, a gente tenha que realizar esforços para obter essa projeção na direção dada. Tá? E é justamente, né, em casos como esse que a utilização do produto escalar se transforma numa ótima ferramenta algébrica. O produto escalar nos permite selecionar qual é a componente da força, tá? Na direção de interesse, por exemplo, no caso de deslocamento. Num caso mais geral, né, o produto escalar ele nos permite encontrar, né, qual é a componente de um vetor numa direção desejada. Vamos só tomar como exemplo esse caso aqui, em que nós temos um vetor deslocamento na horizontal e um vetor força com um ângulo θ qualquer com essa horizontal. Bem, se o que a gente precisa fazer é o produto entre o vetor f e o vetor d, tá? Ou mais propriamente falando, a componente x do vetor f e o vetor d, tá? Quando a gente realiza o produto escalar, nós obtemos isso de forma algébrica. Muito bem, o produto escalar do vetor f e o vetor d vai ser o quê? Módulo do vetor f, que nós estamos chamando de f, vezes módulo do vetor d, que nós estamos chamando de d, vezes o cosseno do menor ângulo entre os vetores f e d, que eu estou chamando de cosseno de θ. Se a gente fizer uma pequena inversão na ordem, né, dessas grandezas aqui nessa equação, nós podemos obter exatamente, tá, isso aqui, ó, em que nós temos o produto da força, do módulo da força, vezes o cosseno do menor ângulo entre a força e o vetor deslocamento, tá? Vezes o vetor deslocamento. Olha bem, o f cosseno de θ é exatamente o tamanho dessa projeção aqui, ó, tá? Que a gente pode chamar de fx. Ou seja, a utilização do produto escalar, né, nos permite uma forma algébrica
de selecionar componente de um vetor numa direção de interesse. Bem, nessa aula nós fizemos, uma revisão bem rápida do conceito de produto escalar de dois vetores. Qualquer sugestão, crítica, sempre é bem-vinda, principalmente, no intuito de melhorar o conteúdo e a qualidade dessa aula. Muito obrigado.